Olá pessoal, vamos então à nossa aula número 11 do nosso curso de Web Design, onde nós veremos os elementos semânticos do HTML5. O que quer dizer isso? Vamos voltar para a nossa página da aula passada, especificamente aquela página do CSS3, onde nós fizemos a substituição da tag iframe por um texto. Quem não lembra, o que nós fizemos? Dentro dessa div id CenterCol, nós colocamos inicialmente um iframe onde todas as páginas iam ser renderizadas dentro desse iframe. Agora, nós pegamos um texto e colocamos dentro daquela parte onde estava o iframe, ou seja, ela fica dentro da própria página, tá? Então, página por página vai renderizar esse texto, tá? Então, onde nós vamos chegar? Elemento semântico. O que quer dizer semântica? Ou seja, é um significado de um elemento. Por exemplo, vamos até o nosso início da página aqui, onde nós temos uma div id header. O que quer dizer isso? A priori a gente já sabe, porque é uma prática que vinha sendo usada principalmente no HTML4, onde nós tínhamos o header, que é a parte do cabeçalho, temos uma div de navegação chamada id_nav, tá? E nós temos uma div id_footer, ou seja, nós temos o que? Uma div de cabeçalho, temos uma div de navegação, onde a gente pôs o nosso menu, né, de navegação primário, e temos uma div do rodapé, tá? Isso era válido, e é ainda válido, no HTML4, mas isso não tem muito sentido. Por quê? Se eu mudar aqui de id header para id footer, vai funcionar da mesma forma, desde que eu mude também lá no meu CSS. Mas vai funcionar, por quê? Porque ele não tem semântica nenhuma. Quando você olha para eles, você sabe que é um cabeçalho, por causa dos elementos que estão dentro dele. Ou seja, tem um logotipo, tá? Tem um top menu, então você sabe que é um cabeçalho. Aí o que o HTML5 nos trouxe? Ele trouxe o seguinte: os elementos semânticos, ou seja, em vez de eu usar uma div com id header, eu posso usar simplesmente o header, que é uma nova tag do HTML5. Abriu o header, fechou o header. Ok? Então tá aqui um novo elemento do HTML5 para fazer a mesma coisa daquela div id header, ou seja, quando você olhar essa tag, você já sabe que se trata de um cabeçalho, tá? A mesma coisa para a div de navegação, tá? Em vez de eu ter aqui uma div nav, eu vou ter uma tag chamada nav, certo? Abriu nav, fechou a tag nav, tá? Ok, pessoal? Até aqui? Então, dentro do meu header, eu tenho o quê? Eu tenho o meu top menu, tenho o meu menu primário e tenho também o meu logotipo, ok? Notem que eu coloquei o nav aqui para o meu menu de navegação primário, tá? Eu posso ter só um nav dentro de uma página de HTML? Não, eu posso ter mais de uma. Quando que eu vou usar a nav, a tag nav? Eu vou usar quando eu tiver vários links de navegação. Eu vou usar normalmente no meu menu primário, porque são vários links de navegação. Agora nada impede que eu use um nav aqui também no meu top menu, certo? Nada impede que eu faça isso, tá? Quando que eu vou usar o nav então? Quando tiver vários links, ou seja, por exemplo, lá no footer não é necessário, por quê? Porque eu tenho só 2 links, então só o footer aqui já está dando conta.
A propósito, para o footer também existe um elemento semântico do HTML5, tá? Em vez de div id footer, eu posso usar somente o footer, tá? E a mesma coisa, abriu, fechou. Ok? Semanticamente agora, pessoal, a gente já tem uma noção do que é cada coisa, tá? Então, sempre que eu me deparar com uma tag nav, eu sei que é um menu de navegação. Sempre que eu encontrar um header, eu sei que é um cabeçalho, certo? E outra coisa, eu posso ter vários headers, vários nav, como aqui no caso eu já tenho até 2, e posso ter vários footer também. Footer pode ser usado para comentário de algum blog, alguma coisa, onde eu posso ter vários elementos, correto? Então, vamos em frente então. Vou salvar essa página, já está salva aqui. Vou abrir só para vocês verem que manteve a mesma estrutura. Ou seja, a página está com a mesma estrutura, porém, ela está com a sua semântica mais correta em relação ao HTML5. Então, pessoal, até aqui nós vimos então 3 elementos semânticos do HTML5. Nós vimos o header, o nav e o footer, ok? O que a gente tem que gravar nesses 3 primeiros elementos? O seguinte, que eles podem se repetir. Eu posso ter vários headers, vários footers e vários elementos de navegação, ok? O principal é saber o seguinte: o elemento de navegação eu só vou usar quando tiver vários links de navegação, tá? Normalmente isso ocorre no top menu e no menu primário. No footer não é necessário, a não ser que você tenha vários elementos, vários links de navegação, ok? Então vamos dar só uma pausa aqui, que eu vou apresentar uma nova ferramenta. Ela trata do HTML5 Outliner, que está nesse de endereço aqui, tá? Tem 3 formas de usar esse HTML5 Outliner. Para que serve? Ele mostra a nossa estrutura de cabeçalhos da página, ou seja, ele mostra aquele de H1 até o H6, tá? Ou eu escolho um arquivo, ou eu passo um endereço para ele, ou eu coloco o próprio texto aqui, tá? Então vamos fazer um teste rápido aqui nessa parte aqui do HTML, usando aquela estrutura que foi passada do HTML4, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Este é um título, tá? Este é um título, eu vou copiar aqui, e este é um subtítulo, tá? Lembra-se que nas primeiras aulas nós vimos que essa tag H, elas são quantos níveis? 6. Vamos colocar aqui os 6 níveis, só para a gente ver como é que fica, tá? Ok, pessoal? Então aqui nós temos os 6 níveis de título, tá? Então a nossa estrutura de página é desejável que siga esse padrão. Vamos ver? Se eu clicar aqui, ele vai dar essa estrutura para mim. Então, onde eu tenho um título principal, que é o H1, tá? H2, H3, H4... H5, H6. Notem que aqui repetiu um no mesmo nível, certo? Por quê? Porque eu mantive um H4 aqui, tá sobrando um H4. Mas foi até bom ficar esse errinho aí que mostrou para vocês que ele ficava no mesmo nível. Ó, notem que o H4 está no mesmo nível, entendeu? De uma árvore. Então esse é pai desse, que é pai desse, que é pai desse, que é irmão desse. Tá?
Então são os níveis estruturais da página. Eu vou tirar aqui o H4. Então, sua página é desejável que tenha essa estrutura aqui, tá? Posso ter vários outros subtítulos dentro de um título, tá? De mesmo nível, igual estava aquele H4 lá, ok? Então, prestem bem atenção nisso. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, eu posso ter quantos H1 por página? Um só, certo? Um título principal na página e vários outros subtítulos, tá? Isso é o desejável, pensando em HTML4. No HTML5, houve uma mudançazinha aí para favorecer essa estrutura, para que a gente não perca essa estrutura. Por quê? Vamos supor que eu coloque um outro elemento aqui, ó. Eu vou colocar um outro elemento aqui. Vamos supor que eu queira usar em um determinado momento, não como título, eu quero usar um subtítulo, mas eu use a tag H1. Veja o que vai acontecer. Ele quebrou a minha estrutura. Ou seja, esse não é um subtítulo, é um título novo, tá? Onde o desejável é a nossa página ter somente um H1, pensando em HTML4. No HTML5, nós vamos ver que muda um pouquinho. Vamos fazer um outro teste aqui, que eu vou escolher o arquivo que nós estamos usando, da nossa aula 11, tá? Abrir aqui a nossa aula 11, vou dar um outline nele, tá? O que aconteceu no nosso outline? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um nível 1, que é o quê? É o título do meu documento, tá? E tenho um subtítulo aqui. Vamos voltar lá no nosso código-fonte para a gente ver o que está acontecendo lá, tá? Então aqui no nosso código-fonte, o que nós temos aqui? Nós temos um H1, um H2, um H3 e temos outro H3 aqui, que é o status do documento, tá? Note o seguinte, era para ele estar então o quê? H1, H2, H3 no mesmo nível. Como é que está lá? Com o nível 1, o nível 2 e o nível 3 aqui. Agora notem o seguinte, esse CSS3 aqui não é um subtítulo. Por quê? Que ele faz parte do título principal. Ele faz parte desse título aqui. Então, o que o HTML5 nos trouxe? Nos trouxe o H Group, os nossos títulos, tá? No nosso caso aqui, ele vai falar para o navegador que, muito embora tenha dois níveis aqui, H1 e H2, eles são um grupo só, certo? Então, voltando lá, eu vou voltar aqui e vou mandar ele processar de novo a aula 11. Então, notem que só apareceu agora, só apareceu esse primeiro nível aqui, certo? Só está aparecendo esse primeiro nível, tá? E os outros níveis estão aqui, tá? Então é o H1, o H2 está dentro do H1. Vamos voltar de novo para nosso código aqui, tá? Então sempre que eu tiver uns cabeçalhos, uns títulos assim, eu posso colocar um header também, ok? Isso é da especificação, pessoal. Esse header aqui, ele é opcional, mas uma semântica correta é essa daí, tá? Então sempre que tiver um elemento de título, tem que ter um header, ok? Vou salvar, vamos lá para a nossa página, vocês vão ver que ela não mudou em nada. Atualizando aqui, continua com a mesma estrutura, ok? Então, pessoal, outro elemento semântico
é o seguinte, nós temos uma div aqui, ID Center Code, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é que ela traga os nossos artigos, não é isso? O nosso texto, o nosso assunto da página. Então, nada mais justo que colocar o quê? Tirar essa div Center Code aqui e colocar o quê? Article. Certo? No nosso artigo. Tá? Então, abriu, fechou o artigo. Correto? Então, está aqui a nossa página já com os elementos semânticos do HTML5. Tá? Então, ela está mostrando corretamente uma estrutura de página. Tá? Aqui no Abstract e no Status of... O que eu posso fazer? Isso é uma seção, essa é outra seção, não é? No HTML5 também tem um outro elemento semântico chamado Section. Tá? Então, isso é uma seção, começa aqui no Abstract, termina aqui. Aqui começa outra seção e aqui termina outra seção. Certo? Recapitulando então, no HTML4 nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um elemento, uma div com ID header, uma div com ID nav e uma div com ID footer. O HTML5 veio para dar uma semântica para esses elementos. Tá? Então, eu estou colocando um header aqui. Eu mantive esse ID header por causa do CSS, porque eu posso ter vários elementos header, tá? Onde se eu tirar esse ID header, ele vai perder a configuração. Mas não é o nosso objetivo aqui nessa aula. Essa aula é só mostrar esses elementos. Tá? Então, temos o header, o nav e o footer. Tá? E dentro de uma nova tag article, eu tenho também o que? Outros headers. Tá? Eu tenho o weight group, que é para agrupar os mesmos níveis de elementos de título e subtítulo. Tá? E eu tenho também as seções. Semanticamente ficou melhor, certo? Temos outros elementos semânticos do HTML5, mas os principais são esses. Ok, pessoal? Então, pessoal, dessa videoaula a gente precisa aprender então o seguinte, precisa gravar bem isso daí. Que esses elementos semânticos, eles estão dando um significado para os elementos do HTML5, coisa que não era sido usada, coisa que não tinha sido usada até o HTML4. Pode parecer uma coisa sem muita importância, mas para quem é portador de necessidades especiais, onde tem uma certa limitação visual, não consegue usar um mouse normalmente, é muito prático para eles, que eles usam outros instrumentos para leitura de tela, onde eles podem ir diretamente para os seus elementos de página. Daí essa importância, ele pode saltar uma barra de navegação e ir diretamente para um cabeçalho, para um título de um artigo ou de uma seção. Entendeu? Para a gente, para quem não é portador de necessidades especiais, pode parecer uma coisa desprezível, porque você enxerga a tela, você tem um mouse, você vai lá e clica e acessa. Outras pessoas não, outras pessoas têm essa necessidade, então o HTML5 veio a favorecer esses usuários. Ok, pessoal? Então vamos em frente, até a próxima aula.